Oiê, eu sou o Maurício Arruda, você está no meu canal no YouTube e hoje a gente vai fazer um tour por um estúdio de 55 metros quadrados. E cabe muita coisa em 55 metros quadrados. A gente conseguiu colocar uma bancada de cozinha que tem 3,10 metros, um sofá de 2,60, tem área de trabalho, refeição, armazenagem, um banheiro bem confortável e ainda por cima uma lavanderia. Uma outra coisa que a gente não está tão acostumado a ver é uma cama que fica no centro da planta, no centro do ambiente, e aqui vocês vão ver que deu certo. Hoje a gente vai fazer um tour por esse decorado que a gente fez lá na Todos Arquitetura, aqui em Goiânia, no empreendimento da City Incorporadora, que se chama Cityway. Eu vou começar explicando aqui essa varanda. Aqui na incorporadora, todos os apartamentos, todas as maquetes, os apartamentos decorados, eles ficam dentro de um mesmo prédio. Assim, quando você está visitando, procurando um apartamento, você consegue olhar todas as maquetes e visitar todos os apartamentos que estão em andares diferentes desse mesmo prédio. E por conta disso, o nosso decorado acabou ficando numa área do prédio onde a gente não tem iluminação natural. Então aqui existe uma simulação de céu e é por isso que a gente está gravando todo o tour por esse apartamento com as luzes ligadas. Na planta dá para a gente entender como a gente fez a distribuição dos ambientes. Nesse bloco aqui tá lavanderia, banheiro e também os guarda-roupas. Nessa parede, cozinha e área de refeição. E no centro do apartamento, área de trabalho, cama e sofá. Entrei no apartamento, eu tenho duas portas de correr. Esse bloco todo aqui, vocês vão ver que ele está revestido num MDF padrão madeira ebanizada. E uma dessas folhas é um espelho, justamente para conseguir me ver logo aqui que eu entro no apartamento. Mas essas duas folhas aqui, eu consigo recolher elas e elas tampam aqui o bar, que a gente fala dele já já, e dentro eu tenho a nossa lavanderia compacta. A paleta do apartamento tem muito preto, muito cinza, tipo essa pedra que a gente usou na bancada, e a gente trouxe esse mesmo acabamento de marcenaria para dentro, porque mesmo que isso estiver aberto, tem uma cara mais interessante. Então eu tenho bancada, tem um tanque aqui, uma máquina lave-seca, um armário aberto para aquelas coisas mais verticais e produtos de limpeza. Então tem uma área de armazenagem e de bagunça aqui, tranquilo, espaço para colocar varal dentro dessas duas portas, e isso no dia a dia pode ficar desse jeito aqui, fechado. E aí desse lado aqui a gente tem a cozinha. A ideia desse apartamento é um tipo de moradia um pouco mais informal. Eu acho que esse apartamento ele tem humor, ele é mais urbano, ele é mais contemporâneo, ele tem mais experimentação. Então a gente tem uma base que é muito neutra. Eu subi com o mesmo padrão de porcelanato que eu usei no piso nesse banco, que inclusive fica suspenso nessa mesma base de alvenaria onde está o móvel. Ficou super bonito esse detalhe aqui. E esse corpo de toda essa cozinha aqui, que emenda com a área de refeição, ela tá num MDF nesse padrão cinza, que é praticamente a mesma cor do piso. E aí eu tenho aqui a famosa geladeira, que fica escondido, o que deixa, né, todo esse visual um pouco mais clean. Aí passa aqui por cima, isso me ajuda a esconder tubulação de coifa, de tudo isso. Eu tenho uma coifa aqui, ó, embutida debaixo do móvel. E a gente tem alguns momentos de nichos abertos, onde eu uso para fazer armazenagem, estocagem e também decoração. A cozinha fica um pouco mais social, mas é uma cozinha super iluminada e grande, gente. Essa bancada aqui tá com 3,10 metros. Olha que é uma super bancada, muito boa de trabalho. Cooktop 4 bocas, aí tem uma área úmida bem grande e depois mais uma área de preparo. E aí, no frontão, que emenda depois, né, com esse acabamento, a gente usou esse revestimento mais rústico, tá vendo? Com essa cara de tijolo branco, né? O que trouxe um ar urbano, mas ao mesmo tempo mais aconchegante, mais tátil, não ficou aquela coisa tão fria. E a fita de LED, ela passa por baixo do móvel e por trás da coifa, então eu tenho toda essa superfície de revestimento iluminado. Tá muito bonito isso daqui. E a iluminação nessa parte geral do apartamento segue um pouco, né, esse LED, essa fita de LED contínua. A gente está usando um sistema aqui que ele integra spots
Os spots, eles não andam no trilho, eles são fixos, mas eles são articulados. Então eu consigo, por exemplo, aqui eu quis destacar essa produção, então eu joguei a luz para cá. Ele combina spot que vai me trazer um efeito de luz direcionado, né, de destaque, com iluminação geral. E aí a gente tem 3 linhas dessa. A gente tem uma grande linha que começa aqui na porta de entrada e vai até o final. E depois a gente usou mais 2 linhas. Uma linha, né, que vai iluminar mais aquele guarda-roupa ali do fundo e uma linha central com alguns spots que ficam mais ali perto da área social do sofá. A gente caprichou muito na produção desse apartamento. Olha esse canto aqui. A gente tem um conjunto de tábuas, luminária, prato, livro. Olha essa jarra de pato com as escumadeiras. Aqui eu tenho toda uma parte de galheteiro que eu consigo, inclusive, levar para a mesa de refeição. E quando a gente vai fazer a produção de um apartamento, é muito importante eleger esses pontos focais, né? Você tá vendo que a gente tem uma área completamente livre e aí a gente tem uma área toda condensada de objetos, justamente para todo o olhar, toda a atenção vir para cá, ao invés de você ir distribuindo produção ao longo de toda a bancada. E aqui desse lado a gente tem só uma panela e ali como se fosse um porta-tempero. Aí, como eu falei para vocês, a gente tem esses 2 momentos de produção nesses nichos. Essas portas de abrir aqui estão todas revestidas de espelho, que é um tipo de espelho, assim, né, na cozinha a gente está muito acostumado a ver, mas também dá um pouco esse efeito. Eu consigo ver, né, um pedaço da veneziana, consigo refletir o armário do outro lado, então isso também ajuda a dar um pouco mais sensação de amplitude. Aí nesse primeiro aqui, a gente fez um tipo de produção mais funcional, que a gente chama. Então é como se realmente existisse alguém morando aqui. Então você tem toda a parte de potes, que é muito bonito, tem uma boleira, eu coloquei mais madeira, pedra-sabão, justamente para conversar com esses outros elementos que eu já tinha aqui embaixo. E aí na parte de baixo a gente tem todo um acabamento de madeira com forno e micro-ondas embutido e depois vários gavetões. Aí a madeira aparece de novo na cadeira e na mesa de refeições. Então, apesar de eu ter uma base que é super clean, super cinza, eu tenho alguns elementos de madeira tanto na produção quanto nos móveis e na marcenaria que aquecem um pouco esse piso todo cinza. Essa combinação de madeira, cinza, alguns detalhes em preto, branco, é um urbano gostoso, né? Tipo, é um urbano um pouco mais quente. E aí aqui na parte de cima disso que a gente, né, uma área um pouco mais social da casa, vamos chamar assim, a parte de refeições, a gente fez uma composição de vasos e aí eu escolhi um tema, né, que são os vasos brancos com formas bem geométricas. Ali a gente tem um regador de louça, que é uma peça um pouco mais especial. Entra um pouco uma madeirinha, um preto também, né, para criar contraste e textura. E aí nessa parte aqui da mesa de refeições, a gente tem esse banco revestido de porcelanato de alvenaria que vem até o final. Ele tem como se fosse 2 mesas de apoio do lado, que são feitas de própria alvenaria. Ali a gente colocou um quadro. E aí eu tenho um estofado embutido dentro desse banco. Foi planejado, né? Isso foi feito na tapeçaria, revestido com um couro que dá um pouco também uma cara, um ar de que esse móvel é um pouco mais antigo. Para essa parte de refeição, a gente tem uma mesa numa madeira um pouco mais clara. Essa mesa tem 1,20. É uma mesa que vai acomodar aí, super gostoso, 4 pessoas. A gente tem um outro banquinho que fica ali, ou se não, essa cadeira de escritório que você puxa para a mesa. Então, se você precisar, você consegue receber mais pessoas. Então, a nossa ideia foi, apesar de o estúdio ter 55 metros quadrados, é super possível você receber pessoas aqui. A varanda não está integrada, tá vendo? Ó, a gente está aqui com, né, não tem a esquadria. Eu tenho uma varanda que tem aproximadamente aqui 90 centímetros, ela tem quase 5 metros de extensão, então tem uma boca de sala que a gente fala que é grande, né? Você vai ter bastante vista, né? A gente não precisou integrar a varanda e mesmo assim a gente tem uma área de estar integrada com cozinha que tá bem gostoso, né? Esse corredor aqui tá bem generoso entre o bloco preto e todos esses armários aqui da cozinha. Vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente apresentou o projeto, o que a gente propôs para a construtora, né? Que essa ilha, que é cama, que é sofá, fosse um ponto de cor dentro do apartamento. Porque eu tô dentro de uma base muito neutra, com certeza daria certo. Eu tenho parede pintada de branco, eu tenho revestimento cerâmico branco, aí depois eu tenho marcenarias em padrão de madeira, seja ebanizado ou seja natural, piso de porcelanato cinza, ou seja, uma base super neutra
E um ponto de cor feito através do tecido é uma maneira também de você criar mais profundidade, não é aquela cor tão chapada, né? O tecido ele tem tramas de vários tons de fios diferentes. Então a gente testou um verde um pouco mais acinzentado, um azul, um vinho bem escuro. No final das contas eles optaram por fazer essa ilha de tapeçaria num cinza, que é lindo, deixou um ambiente mais monocromático, mas se você for repetir essa mesma planta ou essa mesma ideia, eu acho que o tecido é uma boa maneira de você entrar com cor no projeto, né? Por exemplo, num sofá, num tapete ou se não num móvel como esse. Essa tapeçaria foi toda desenhada lá no escritório e a gente começou definindo o tamanho do colchão que a gente queria usar. Então poderia ser um colchão queen, a gente optou por um casal, justamente para poder fazer essas bordas. Ela, às vezes ela tem 10 centímetros, aqui ela tem 20, o colchão fica bem embutido, então fica uma cama bem contemporânea, tem uma altura legal, também está com 55 de altura. E aí a cabeceira, ela ultrapassa a largura dessa tapeçaria dos dois lados, porque essa cabeceira da cama, ela também é o encosto desse sofá. Então é isso aqui que eu estou chamando de um sofá de 2,60 m. A gente dividiu ele em duas partes. A gente fez uma parte de chess aqui na frente da televisão e uma parte menor, né, uma parte de assento com 70 centímetros nessa parte mais de estar. Então eu posso também fazer essa integração desse sofá com essa área de refeição. Eu posso ter, a gente podia ter poltrona aqui também, né, integrado com esse sofá. E tudo isso foi feito nesse mesmo tecido, né? Justamente para dar essa ideia de que todo esse móvel ele é uma coisa única, porque é uma grande tapeçaria, muito grande, então justamente para não chamar a atenção. Eu acho que se fosse de uma cor diferente, isso também pudesse parecer maior e assim também da mesma cor do piso ele disfarça um pouco o tamanho que essa tapeçaria tem. De novo, isso daqui tem 2,60 m, então é um grande sofá. Nesse espaço que a gente tem aqui, né, do lado da entrada, a gente aproveitou para disfarçar um pouco essa cama. Digamos, estou recebendo, né? Ou estou cozinhando, ou as pessoas estão chegando na minha casa. A minha cama não é o sofá. Então, a escrivaninha está aqui também um pouco para proteger, né, essa parte de lençol, edredom, travesseiro. E quando você está recebendo, as pessoas já vão entrando aqui no apartamento e vão indo para o sofá, ou se não, indo aqui para a mesa. Então a área de trabalho ela protege e deixa um pouco mais íntima, né? Essa parte de se vestir, de dormir, tudo isso. A gente colocou uma cadeira de escritório que tem uma cara meio retrô, né? Ela tem braço, mas ela também é estofada. A gente também optou por cinza. A escrivaninha é uma peça solta, linda também. Decorativa, é uma peça super compacta, então ela tem 2 andares. A gente fez uma produção aqui com bandeja, com luminária, aquelas luminárias que eu adoro usar, que são luminárias que não precisam de fio, então isso é uma coisa legal, essa luminária pode ir pela casa. E aqui na cama a gente escolheu um jogo de cama, de lençol, uma combinação que tem justamente essas cores, né? Esse verde que começa a aparecer um pouco, misturado com cinza, tons de cinza diferente, uma colcha meio degradê, depois uma peseira mais em tricô. Então é uma maneira de a gente trazer cor também para o projeto. A mesma coisa essa galeria. Ao invés de fazer uma galeria completamente monocromática, a gente optou por usar algumas fotos preto e branco, né, algumas artes preto e branco, mas eu também tenho outros quadros que contam um pouco mais de história, deixam um pouco mais humanizado, mais de verdade, né? Tipo, como se essas coisas fossem compradas em momentos diferentes da vida, tivessem vindo de lugares diferentes. Esse bloco de marcenaria preta que começa ali na lavanderia, na verdade ele não acaba ali nos armários, nos guarda-roupas, né? A gente fez um detalhe, né, que passa por cima dos armários, ali a parte fechada, depois a parte aberta e vem aqui até o final dessa parede. Então a gente tem só uma serralheria aqui no fim, aliás, temos um Ilha do Ferro aqui e um regador também que eu desenhei para Imperial Estanhos, lá de Minas. E essa estrutura, apesar de ser super leve, ela corrige um dente que existe na planta. Quando eu falo corrige visualmente, né? Quando vocês estavam vendo de longe não dava nem para ver. Tá vendo? Ó, existe uma diferença de dente ali. Então eu tenho uma parte mais profunda, aqui onde estão os livros, guarda-roupa, e depois eu tenho uma parte mais rasa. Quando a gente faz isso num apartamento decorado,
existe um objetivo também. A gente está querendo mostrar que toda essa parte aqui, né, onde eu tenho a galeria de quadros, poderia também ser um armário. Então eu posso ter uma parte toda fechada com portas, né? Essa profundidade aqui, que tem 40 centímetros, ela pode ser uma continuação de armário. Isso e estender pra caramba a minha área de armazenagem. Uma coisa que a gente pode fazer também é colocar a televisão lá, ou colocar a área de trabalho lá e fazer um sofá em ilha que fosse voltado para a televisão. A única questão é que ele não ficaria tão integrado com a área de refeição, né? Então a gente tem uma estrutura de armário que combina serralheria preto com MDF preto. E aí aqui a gente colocou uma parte mais aberta, que também poderia ter portas, só para a gente mostrar todas as possibilidades. Então ali eu tenho sapateira, prateleira, que seriam as roupas dobradas, aí depois eu tenho todas as roupas penduradas, e eu ainda tenho 2 folhas de porta com muito espaço. Ali a gente tem embalagem aqui das coisas que a gente está usando, de cabideiro aqui, né? Tem muito espaço ainda, ó, de armazenagem. Aqui eu tenho mais cabideiro e também gaveteiro. Aqui do lado da porta de entrada do banheiro, a gente tem mais uma parte de prateleiras com área de armazenagem. E aí nesse canto, que estrategicamente a gente deixou aberto, para quando você entrar no apartamento, você já tem uma visão. Na verdade, o armário não vai até aqui, né? Eu não estaria vendo nada disso, estaria vindo só daqui para cá. Então, quando eu entro, eu tenho uma amplitude maior. A gente resolveu fazer o bar. Imaginando que esse morador ou essa moradora é uma pessoa que gosta de receber, que é uma pessoa mais urbana, mais da cidade, mais de sair. A gente fez um super bar, Então, a gente fez uma coleção de rolhas, né? Que é uma pessoa que gosta muito de bebida. Aí tem toda a parte de garrafas, tem o planta, tem o quadro, tem as taças aqui, né? Tem as garrafas de vidro, a coqueteleira, o kit do bar, água, porta-copo. Aqui eu posso ter guardanapos dobrados e ainda por cima tenho o balde de gelo. Então, isso daqui é praticamente um bar profissional, né? Deixar isso daqui pra gente ter tudo organizadinho. E para organizar tudo isso aqui, ó, tá vendo? Eu tô usando uma bandeja de acrílico. Só para vocês terem uma ideia, só essa bandeja aqui, ela tem 55 por 55. Isso daqui tem quase 70 por 70. Então é uma área enorme, mas que também, obviamente, se você quiser, pode ser uma área de guarda-roupa. A única coisa é que você não fica com essa visão tão ampla do apartamento. Poderia também ser um bar menor. Ah, não quero um bar desse tamanho, eu quero mais um cantinho do café ou mais eletrodomésticos. Então poderia vir com toda essa parte de armário até aqui. Tenho mais parte de armário e tem um pequeno espaço aqui. Ah, não, eu quero um espaço de hall. Eu quero colocar um banco e quero colocar uns ganchos para eu chegar, sentar a sapateira, eu não entro com sapato. Então, essa área, esse canto aqui, ele pode se transformar em ele pode ter várias funções diferentes. A gente também fez uma iluminação que poderia ser uma área de armazenagem, né? Que são as telas tensionadas, que dá essa iluminação super difusa para isso aqui se transformar num ponto focal. Mas eu também poderia transformar essa parte de cima também num armário, num maleiro. E aí aqui a gente tem o banheiro. Obviamente a gente poderia ter uma porta. No apartamento decorado não tem porta. A gente imaginou que essa porta abriria para fora, justamente para eu não comer espaço dentro do banheiro. E aí eu tenho um outro piso, que é um piso um pouco mais texturizado aqui dentro. Ele simula como se fosse um granilite um pouco mais claro. A gente fez uma meia parede com uma cerâmica cinza esmaltada e a gente voltou de novo com esse revestimento na parte de cima. Fiz um acabamento aqui com serralheria, né, para unir esses dois, para fazer o encontro entre esses dois materiais, tudo nivelado. O acabamento tá perfeito. Dá para morar nesse apartamento decorado, de tão bem executado que tá. E aí a gente não tem box, aqui eles não têm costume de colocar nem o para-ducha, então por isso que tá tudo aberto. A gente fez uma prateleira, que é uma prateleira de correr. Tô com medo de correr aqui e... Peraí, deve estar travado lá em cima, mas é uma prateleira de correr, ela tem um rodízio. O espelho é um espelho, como se fosse um espelho
de mercado, mas ele foi feito sob medida, ele tem esse canto arredondado e essa prateleira que corre aqui na frente, né? Dependente de onde eu quero, se eu quero esses produtos aqui mais perto ou eu quero liberar esse espelho, então essa foi a nossa ideia. A gente tem uma luminária que faz uma iluminação indireta. Esse banheiro ele tem uma cara mais de lavabo também, né? Ele é quase como se fosse um banheiro social. E daí a gente usou a mesma pedra lá da lavanderia para fazer essa bela cuba esculpida, misturado aqui com uma outra pedra diferente, com um branco paraná. E a parte de baixo do nosso gabinete ela tem gaveta e nicho nesse MDF azul. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse empreendimento, sobre o projeto, pode me perguntar aqui embaixo, eu adoro responder. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo tour. Eu amei esse apartamento, compartilha com outras pessoas, se você gostou também. Se não, compartilha de qualquer jeito e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!